E aí, sobre esses e outros assuntos, eu vou chamar a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, já conosco em tela. Boa tarde para você, Manhota. Bom, deixa eu perguntar então, né, sobre essa atuação de Donald Trump, essas ameaças em relação ao Irã, em relação ao que está acontecendo, né, a repressão do regime do Irã, dos ayatollahs. Gostaria de saber o seguinte, olha, um bombardeio, por exemplo, né, se Donald Trump quer proteger a população, está incentivando a população a protestar, a derrubar o regime, de que maneira, né, esse ataque ou um eventual ataque, um bombardeio, por exemplo, poderia ser útil? Pois é, Débora, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no 360. O presidente Trump está considerando todas as opções, né? Hoje, mais cedo, a porta-voz da Casa Branca, inclusive, reiterou, como a gente já falou por aqui, essa ideia, sempre lembrando que as opções militares, né, não são descartadas em ocasiões em que o diálogo, como parece o caso, está interrompido. O presidente Trump, Débora, poderia eventualmente utilizar da força, como você sugeriu, né, por exemplo, um bombardeio, para fragilizar grupos líderes ou instituições que costumam ser as mais refratárias, digamos assim, em relação ao abandono do regime. Então, enfraquecê-las por meio do uso da força, né, desmobilizá-las, criar uma condição desfavorável a essas organizações, poderia dar sobrevida, dar mais espaço aos manifestantes para que esses manifestantes pudessem, portanto, avançar sobre determinadas regiões e até determinados prédios públicos, né, como já aconteceu no passado. Agora, Débora, isso não é garantia de que o objetivo fosse plenamente cumprido. Além, evidentemente, dos danos, né, não só de infraestrutura, mas de vidas humanas que um ataque militar poderia gerar, ele não teria condições de assegurar que isso que nesse momento parece uma revolta se transformasse de fato no que os Estados Unidos almejam, que é uma revolução, né? Uma troca efetiva de regime. Na verdade, poderia até levar a uma espécie de efeito colateral, porque historicamente, das vezes que os Estados Unidos ou forças estrangeiras, né, utilizaram de recursos militares convencionais para atacar o Irã, o que nós vimos acontecer foi um levante nacionalista fortemente mobilizado por forças que fazem parte atualmente, né, do governo e que, inclusive, conseguiram abafar vozes dissidentes. Quando a gente pensa historicamente nas ações do próprio presidente Trump, várias dessas ações já estiveram sobre a mesa, né, para usar a expressão que ele mais cedo recorreu nas redes sociais, quando ele disse a ajuda está a caminho, a gente falava disso com a Mari há pouco. Essa ajuda, ela não necessariamente vem em formato de bombardeio, ela já veio em pressão militar indireta, ela já veio por sanções econômicas, ela já veio por sabotagem, ela já veio, inclusive, por apoio a dissidências. Me parece que antes de um ataque militar efetivo, o que os Estados Unidos estão tentando fazer é dar vazão ao que está acontecendo no Irã, sobretudo com o apoio da Starlink. Esse é um ponto crucial nesse momento, sem o qual os protestos sequer iam estar sendo devidamente reportados, porque a máquina de repressão está sendo muito forte. E eu diria que aí, claro, entra um elemento de apoio à dissidência. E nesse campo, para concluir, Débora, eu acho que a gente volta num tópico que nós citamos aqui ontem, né? Basicamente, quando a gente pensa em uma queda, né, em uma reversão de regime no Irã, a gente precisa levar em consideração algumas componentes que costumam ser consideradas, assim, básicas, né? A gente hoje pensa em três principais. A gente pensa em tamanho e persistência desses protestos, a gente pensa em unidade da oposição e capacidade de gerar uma liderança, o que até agora não parece o caso. O Reza Pahlavi, que está fora do país, né, o herdeiro da monarquia, não foi apoiado pelo Trump ainda. E, por fim, aquilo que a gente mencionou ontem, que são fissuras dentro do próprio aparato do regime. Nesse momento, a gente não tem clareza dos itens 2 e 3, a gente só tem, por enquanto, a persistência das manifestações. Então, eu acho que o presidente Trump está ainda muito reticente no uso da força por entender que ele pode se precipitar nesse sentido.
Muito bem, obrigada, Fernanda Manhota. E você volta daqui a pouquinho com a gente. Já já eu te chamo de novo. Muito obrigada.